Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! Mas houve um sequestro de uma criança num município chamado Tarauacá, que fica mais ou menos 400 quilômetros de Rio Branco. É uma criança de 7 anos de idade. E essa criança, quando ela foi sequestrada na frente da casa dela. O pai da criança tinha muito recurso. Tinha não sei se era um irmão, algum parente que era deputado. Eu sei que eles conseguiram, junto com a Secretaria de Segurança Pública, que algumas forças da Polícia de São Paulo, que é responsável por táticas anti-sequestro, né, o pessoal da Polícia Federal também, fossem para lá. Eles foram para lá com equipamento de ponta, naquele tempo que a gente não tinha isso. E eles passaram ali 5 dias e eles viram que lá na selva o negócio é diferente, então os equipamentos não funcionavam, então não saiu do lugar a investigação. E aí eles entenderam que era melhor chamar o pessoal da região, que conhece a localidade. Então eles fizeram o caminho inverso, né? Começaram com recurso externo, Exatamente. entendendo que seria mais efetivo, né? Deve ter repercutido pra cacete lá na Sim, cidade, né? sim. Por ser uma criança, por ser família com influência. E todo mundo conhecia a criança, uma cidade pequena, todo mundo conhecia a criança. Sim. Então, depois de 5 dias chamaram a equipe. Me chamaram, o comandante chama-se, na época eu era tenente, você vai para aquela ocorrência lá do sequestro lá em Tarauacá. Eu digo, olha, mas eu não tô mais na COI. Isso aí é a função da COI. Eu disse, não, mas você tá na COI de novo. Tá bom, mas eu vou levar a minha equipe. Você pode levar a sua equipe. Aí montei a minha equipe, nós fomos com 11 homens. E fomos para Tarauacá. Quando nós chegamos lá, a gente não tinha nada. Nós não sabíamos de nada. Como é que acontecia. E começamos a fazer as investigações. E aí, chegou 2 policiais federais que eram de lá também e passou a compor a equipe, né? Então, eles ficavam mais na parte de investigação, de informação, nos ajudavam, e a gente ficava na parte operacional mesmo. Eu lembro que depois a gente bater muita cabeça, vamos refazer o local do crime? Vamos. A criança foi pega aqui na frente da casa do pai. E o que aconteceu aqui? Aí ele saiu, o cara foi numa moto. Ele saiu numa moto e o que aconteceu? Um monte de gente começou a seguir ele foi para a beira do rio. Mas o pessoal seguiu como? Aí nós descobrimos que uma pessoa, na hora que aconteceu, uma pessoa levou informação na rádio e tinha um policial lá que não era tão experiente, ele jogou na rádio a seguinte informação: olha, sequestraram o garoto tal, filho de fulano de tal. Conclama a sociedade para que a gente vá atrás dele. Aí deu a direção. Ou seja, a cidade todinha saiu de moto, de bicicleta, todo mundo atrás do meliante, né, do sequestrador. Mas não conseguiram êxito. Chegava na beira do rio, acabava a trilha da moto, e a gente devia ter uma canoa aqui, um barco, ele levou, e a gente lá embaixo no rio, pessoas que ficavam na beira do rio para saber se tinha passado uma moto, um carro. Subimos também para ver se ninguém não passava nada aquilo. E eu disse, rapaz, a gente tem que descobrir. Aí deu aquela luz. Rapaz, vamos jogar uma tarrafa, sabe o que é tarrafa? De pescaria, aquela rede de pescaria? Sim. Vamos jogar uma tarrafa aqui, cara. Nós jogamos a tarrafa, a moto tava lá. Quando a gente puxou a tarrafa, veio a moto. Aí pegamos pela placa, essa moto tinha sido roubada num outro município, também pequeno, que era o município de Unaci, Cruzeiro do Sul, que fica a 200 quilômetros de Tarauacá. Essa moto foi roubada em Tarauacá. Aí entramos em comunicação com o pessoal lá, não, foi dado queixa dessa moto aí, inclusive, foi dado queixa e quem roubou essa moto foi fulano de tal. Deram o nome. Cidade pequena, né? Deram o nome. Sim. Eu digo, vamos para Tarauacá. Pegamos.
Isso aí já tava em qual dia, irmão? Assim, Isso aí já era o terceiro dia que de nós tínhamos vocês. chegado. Nosso terceiro dia de 5 lá. deles, 3 de vocês já tava 8 8 dias dias. do menino sequestrado. Uma Vamos, criança de 7 anos. vamos para Tarauacá. Vamos para Tarauacá, conseguimos uma Toyota Bandeirante. Não sei se você conhece, que é a Toyota Bandeirante. Sim. E deixamos 5 na cidade ainda para fazer algumas buscas, operações, alguma informação que fosse necessária, e saímos de Tarauacá para lá. Não, a estrada não era estrada de chão, muito buraco e tal. Só para você ter uma ideia, nós saímos de lá meia-noite, nós conseguimos chegar em Cruzeiro do Sul 10 horas da manhã. 10 horas de carro para fazer 200 quilômetros. Não tem estrada, estrutura, é outra realidade. Chegamos lá em Cruzeiro do Sul, conseguimos fazer o corre lá, descobrimos quem era o cara, conseguimos uma foto dele, porque disseram, fulano de tal, a gente foi na casa, aí a mãe, não, mas ele não vem aqui, então nós conseguimos uma foto dele. Aí começamos a ter alguma informação dessa ocorrência. Essa ocorrência é longa, viu? É pra ir até o final mesmo, porque é longa. Ué, pô, se tu não for, fudeu, porra. A ocorrência até a metade, a gente vai ficar curioso, eu vou ter que ir lá fazer essa operação inteira pra descobrir. Vamos lá. Então a gente resolvemos em Cruzeiro do Sul, passamos 2 dias em Cruzeiro do Sul, conseguimos resgatar uma foto e voltamos para Tarauacá. A partir daí, a gente descobriu que ele tinha um comparsa em Tarauacá, aí conseguimos uma ordem judicial para prender o comparsa, para fazer um interrogatório com ele, mas o cara não abria de jeito nenhum, né? E aí nós conseguimos uma pista de que ele estava no Envira. É um município que já não é mais no Acre, é no estado do Amazonas. E aí nós pegamos um voo para Envira, mas nós não podemos chegar no Envira como policial. Então a gente se disfarçou de IBGE na época, né, como sensores do IBGE. Uhum. Chegamos lá e começamos a fazer quantas pessoas tem aqui? Tá? Só ouviu falar do sequestro, ouvi falar do sequestro ali, o cara sim. Inclusive, então, aí, depois de quase mais de um dia, tinha um rapaz ali que estava na beira do rio que era muito suspeito. Na beira do rio, Eu fui na beira do rio, tinha uma fogueirinha, tinha uma latinha de sardinha, de conserva, saco de biscoito. Rapaz, teve gente aqui mesmo. Vimos o pessoal, tem uns indígenas lá, tem uma comunidade indígena. Aí os indígenas, não, esse cara. Aí mostramos uma foto, era esse cara aqui, tava aqui. Aí, pô, o cara tava aqui em Vira. Então vamos fazer uma operação. Aí começamos a fazer operações, incursões na selva, né? Incursões na selva. Eu lembro que nós perdemos uma noite todinha. Porque teve uma noite que já era fim de tarde, e nós passamos no local que tinha uma casa de caba. Sabe o que é caba, né? Não. É como se fosse abelha, né, que ferra. E eu peguei uma pisa de caba e eu passei a noite com febre. E aí a gente ficou no meio da mata mesmo lá, eu tentando me recuperar. Noite todinha de febre, aí no outro dia... Durante o negócio, não dava pra voltar pra cidade. A gente tava no meio da mata, não dava. Então passamos a noite todinha lá, o pessoal segurando a onda para poder eu me recuperar da febre. No outro dia eu já tava melhor das ferradas de cabo. Vamos agora continuar a operação. Continuamos a operação. Essa operação aí, o que aconteceu depois? Nós conseguimos falar com um índio detectou que ele tinha descido o rio de canoa, remando. Só que quem conhece a região, a próxima cidade de Envira ali, ele remando, seria Erunepé. E eu digo assim, vamos mandar uma dupla para Erunepé. Mandamos a dupla para Erunepé. E ficamos fazendo operações no Envira. O pessoal detecta Erunepé que tinha um cara também, na cidade, suspeito que no mesmo modus operandi, lá na beira do rio, tinha as latinhas de conserva, aquele negócio todo. Então vamos todo mundo para Erunepé. Isso era já o 15º dia. 15º? E nisso nem notícia do cativeiro, nada? Nada.
Nada, 15º dia. Vamos para o Nepé. Chegamos no Nepé, na verdade nós chegamos no Nepé no 14º dia. E aí começamos a seguir o rastro dele, né? Lá na beira do rio. Ele já tinha fugido. E por acaso a gente deixou as fotos, espalhamos algumas fotos, e alguém no dia seguinte, pela manhã, falou assim: olha, alguém deu informação, o cara da foto passou agora para o aeroporto. Vamos para o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele estava embarcando dentro do avião. Aí prendemos ele. Então foi 15 dias de operações para a gente prender o cara. Nisso, a guarnição que estava lá em Tarauacá conseguiu prender o outro comparsa dele, que tinha a ver. E aí nós passamos ali depois mais uns 3 dias de interrogatório com os dois, e ninguém abria. Ninguém falava nada, nenhum dos dois falava nada. E por último, o que a gente fez? A gente, né, fez até um negócio que é muito errado, mas nós fizemos uma simulação, juntamos os dois, fizemos uma simulação de que um teria morrido, né? E aí o outro resolveu confessar. Não, eu confesso, o menino foi morto no primeiro dia. No primeiro dia. Aí pegou, né? E ele arrastou esse tempo todo, ele tava negociando com a família. E negociava, chegava cartas, bilhetes, pedindo 5 milhões de reais de resgate, né? Bom, aí conduzimos ele para a delegacia em Rio Branco, né? O outro falou como é que foi que executaram o menino, que a execução do menino se deu em razão daquela multidão que foi atrás. Ficou assustado. Ele ficou assustado, o menino gritava, aquele negócio todo, e ele já ficou com medo da multidão matar, ele matou o menino e jogou a moto na beira, atravessou com a canoa no outro lado, matou o menino, amarrou o menino em balseiro, são árvores que ficam no fundo do rio. E amarrou a criança no fundo do rio. Caralho. E aí começa outra saga, né? Outra identificar a criança, pegar o... Eu recolhemos, né, Ele deu a localização? o outro, Sim. o comparsa. O outro já estava em Rio Branco, nós tínhamos levado para Rio Branco, e na mesma hora que acharam, que resgataram o corpo, na verdade só estava a ossada, né? Só estava a ossada da criança. Na hora que resgataram a ossada da criança, era de dia, umas 11 horas da manhã. Quando deu mais ou menos 5 horas da tarde, ele se suicidou lá na delegacia. Né? Utilizou a meia dele e se suicidou. Caralho, irmão. E o outro estava preso até um dia desse. Eu não sei se dizer se ele ainda tá, se ele continua preso ou se já foi liberado. Então foi uma ocorrência assim que me marcou muito. Inclusive, o comandante, quando chegou, ele pediu para que eu fizesse um acompanhamento psicológico e tal. Aí eu passei uns 2, 3 dias ali, e depois a gente se recuperou e voltou para ativa. Mas foi toda a equipe passou por um acompanhamento psicológico, porque o pessoal se apegou com a criança. 15 dias de busca, Né? uma criança de 7 anos. E eu tava aqui, e o pessoal do chat comentou também, torcendo para que o final fosse encontrar a criança e tal, né? E ter o êxito. Mas esse êxito já não era possível, porque desde o primeiro dia já tinha ocorrido. Então, eu tô aqui tudo arrepiado aqui, porque né, até hoje isso ainda mexe com a gente, né, cara? Restava saber quem foi e dar a resposta para a família, né? Exatamente. E infelizmente, né, os caras não resistiram à prisão. É que eu não comentei aqui, né, as conversas que a gente tinha com a família, né, para dar olha, nós estamos fazendo isso, que a gente dava o relatório do que a gente estava fazendo, tudo, né. Enfim, foi muito triste, né, a família até hoje ainda, eu acredito que ainda tem, né, a dor ainda deve sentir, eterna, né? Com certeza, né.
É um menino muito bonito, pela foto, né? A gente tinha a foto do menino, não conhecia ele pessoalmente, porque eu usava É. foto. Mas essa foi a ocorrência que mais me marcou durante toda a minha carreira, porque foi pelo nível de dificuldade que ela teve, né? Pelos insights, que parecia assim que era Deus que dava aqueles insights assim, joga a rede lá no rio, Achou a moto. entendeu? Achamos a moto, né? Aí vai lá em Cruzeiro do Sul, né? Taca para Envira, né? Vai disfarçado de sensor do IBGE, né? Então, todas esses insights assim era assim, coisas divinas, né? Para poder a gente conseguir resolver aquele problema, que senão teve um momento que a gente achou que não dava mais. Confessar para você ali no décimo dia, rapaz, aquele desânimo, cara. E a gente olhava a selva amazônica, que é muito extensa, muito grande. A gente olhava assim, cara, nesse mundaréu aqui, Como é que acha o cara aí? não acho. Né? Então dava aquele desânimo, mas aí a gente pensava nos nossos próprios filhos, né? Eu ainda não tinha filho nessa época, mas muitos da guarnição tinham filhos, tinham família. Então o cara olhava assim, não, tenente, é pelo meu filho que eu vou. Né? Eu tenho um filho também de 7 anos, eu vou pelo meu filho. Nós vamos ficar aqui, nós só vamos sair daqui, então vamos sair daqui quando a gente resolver esse problema. Então, foi uma ocorrência muito marcante. É, cara, e essa ocorrência aí, se sai da polícia militar e vai pra polícia civil, entra naquela fase de investigação e tal, perde essa... É interrompido, né? Foi muito, E aí muito difícil foi muito continuar e ter importante, resultado. foi muito importante o papel do Poder Judiciário nessa época, o juiz lá, a gente, para não perder o flagrante, então ele sempre Isso. dava como continuidade, mesmo Exato. trocando a guarnição, mas a busca nunca deixou de ser feita. Pois é, porque se é interrompido isso, demoraria mais tempo e Perfeito. provavelmente Perfeito. acabava. Não, olha, foi tão de Deus que alguém vê o cara indo pela foto, reconheceu o cara indo pelo porto. Nós pegamos o cara, ele já saindo do saguão para entrar no avião, pô. Para entrar no avião. Destino dele lá de Irunepé para Manaus. Então, se ele entra no avião ali, ele chega em Manaus ali, acabou. Até hoje ninguém saberia o que tinha acontecido, como é que foi, imagina. Aí a dor triplica. Pois é. A dor triplica. Assim, a dor é absurda, né? Sim. Imensurável, mas foi finalizado, foi concluído e chegou aos culpados ali, né? E deu... A família sem saber, né? Acho que é difícil. Tem casos famosos, Sim. assim, de pessoas que desaparecem, né? Num sequestro e não sabe nem quem foi, se tá vivo ainda, se não tá, imagina, né? A família não fica em Sim. paz, tu não sabe Sim. se teu filho tá vivo ou não tá. Sim.